Olá, meu nome é Alcirema Pacheco, sou artista visual, artesã, participando aqui do projeto com o boneco do Fuxico, do edital Saberes, Sabores e Fazeres, com os recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Vamos falar aqui um pouco da história do fuxico. O fuxico é uma arte secular. Na América do Norte, nos anos 40, eles foram muito usados para fazer coxas de camas, cortinas e também imitando a arte. Eram usados para fazer as figuras, formar as figuras e assim formar um quadro de arte. Nos Estados Unidos, na Guerra da Depressão, pela questão da economia, era um produto bastante econômico, então eles foram muito usados para se fazer os seus trabalhos. No Brasil, no período colonial, os tecidos nessa época eram muito caros, então eles eram utilizados pelas pessoas de baixa renda para fazer os seus trabalhos e assim serem mais econômicos pela questão dos tecidos que eram bastante caros naquela época. A origem dele, do fuxico, é africano, pois é um trabalho que se faz a partir de um alinhavo com linha e agulha. Ele é chamado de alinhavo remendo, e aí esse alinhavo ele se faz a partir de uma agulha com a linha e formar o fuxico. Hoje na moda eles são aplicados com apliques para fazer os seus vestiários e até uma roupa inteira. Na época, no período colonial, eles eram também muito usados nas senzalas pelas escravas. Elas aproveitavam os restos de tecido, as sobras de tecidos das suas patroas e assim ficavam em volta das fogueiras, conversando, trocando ideias, fazer os seus trabalhos. Muitos dizem que a partir dessas conversas que elas tinham entre elas, conversando sobre as patroas do material, deu-se o nome de fuxico. É um trabalho terapêutico, lúdico e também pode ser, para muitos, uma fonte de renda. Esse trabalho com fuxico, ele não é somente uma arte restrita àquelas pessoas de baixa renda. Ele também está nas grandes feiras artesanais, como demonstração de um trabalho muito rico e que pode ser feito várias outras coisas, além de coxa de cama, de cortinas. Então, a partir do fuxico, podemos fazer muitos outros trabalhos, como brinquedos infantis, acessórios, como bolsas, necessaire e tantos outros trabalhos. Então, o fuxico hoje ele é tido como uma arte bastante interessante, bastante rica, valorizada pela nossa cultura. Dando continuidade ao nosso projeto Boneco de Fuxico, do edital Saberes, Sabores e Fazeres, nós vamos confeccionar esse boneco de fuxico, que foi a proposta que nós demos para a realização desse projeto, desse boneco aqui. Vamos dar início agora ao nosso boneco de fuxico. Então, vamos precisar, para estruturar este boneco, de alguns materiais como restos de tecidos para fazer os círculos para formar o boneco, restos de tecidos. Vamos precisar de malha cardada, uns 20 centímetros mais ou menos, para fazer a cabeça, os pés e as mãos. Vamos precisar de lã para fazer os cabelos. Precisar de uma tesoura, precisar de uma agulha número 6, precisar de linha. A linha é bom que ela seja bem resistente. No caso eu uso a linha de pipa ou linha de crochê, que não seja não muito grossa, aquela mais fina. E também vai depender do projeto de cada um. Vamos precisar de 3 moldes de círculos para riscar os tecidos, os círculos nos tecidos. Então, vamos precisar aqui de um molde que é para a cabeça de 16 centímetros, o outro molde que é para fazer os pés e as mãos de 12 centímetros e para fazer o corpo, os braços e as pernas um molde de 10 centímetros. Esses tamanhos são apenas sugestões,
mas a gente pode fazer, ou vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem o boneco. Pode ser menor do que esse aqui, pode ser maior. E não necessariamente eu tenho que usar para fazer os círculos moldes assim, de papelão. Eu posso pegar materiais circulares e fazer esses círculos, como uma tampa, uma fita crepe que é circular, e assim ela vai ajudar no nosso trabalho. Vamos precisar de fibra de silicone, que é o que chamamos de enchimento, para colocar nos pés e nas mãos e na cabeça. Vamos precisar de uma caneta ou lápis, qualquer um serve, para riscar o círculo nos tecidos e na malha cardada para fazer o corpo. Vamos precisar de cola quente, a pistola para cola quente. Vamos precisar de linhas, meadas de linhas vermelha e preta, pode ser de bordado, para bordar, pode ser linhas de crochê, para fazer os olhos, as sobrancelhas e o nariz e a boca do boneco. Se precisar de cotonete, um só já é suficiente para a gente fazer o rostinho, dar uma cor, né, nas bochechas do boneco. Então eu uso aqui um blush, né, que eu não uso mais, então a gente vai usar nas bochechinhas do boneco para dar uma corzinha a ela, enaltecer um pouquinho o nosso boneco. Então vamos precisar de todo esse material para a confecção do nosso boneco. Agora, com o material em mãos, nós vamos iniciar o nosso boneco. Então vamos pegar os nossos tecidos e riscar todos os círculos, que são para o corpo, para os braços e para as mãos, são 32. Então eu vou riscar aqui 32 círculos de 10 centímetros, certo? Para fazermos o nosso boneco. Eu não risco, aí depois vou fazer, costurar. Não, já deixo todos todos riscados, depois vou trabalhando em série. Por quê? Porque facilita o nosso trabalho. Aqui, e aí com a malha cardada, eu vou fazer 4 círculos, certo? Para os pés e para as mãos. E aí eu já deixo todos riscados, certo? Para fazer o nosso boneco. Então aqui eu vou fazer 4 círculos na malha cardada. E logo após, quando termino de fazer os pés e as mãos, que é com a malha cardada, a gente vai fazer a cabeça, que é apenas um círculo para a cabeça. Aí eu pego o módulo de 16 centímetros e vou riscar na malha cardada esse também. Aí eu já aproveito e já deixo todos riscados para a confecção do boneco. Depois de todos os círculos, todos os tecidos riscados, né, assim, feitos os círculos, eu pego a tesoura e vou recortar cada um deles. E são 32 círculos, então eu vou cortar todos eles para podermos iniciar o nosso fuxico, para estruturar o nosso boneco. Então aqui corto todos eles até terminar, até estiverem todos cortados para iniciar. Lembrando que são 32 círculos para o corpo, para os braços e pernas, somam 32 círculos de 10 centímetros. Aqui eu estou cortando os pés e as mãos, certo? Então são dois círculos para as mãos e 2 círculos para os pés. E um círculo para a cabeça. Eu já risco tudo para cortar todos de uma vez, antes de costurar, antes de fazer os fuxicos. Então aqui, com todos os círculos já cortados, né? Cabeça, mãos, pés, pernas e braços e corpo. Agora vamos pegar a agulha, pegar a linha, pedaço de linha. Eu pego um pedaço de linha mais ou menos grande, para que eu possa fazer vários fuxicos sem precisar de estar só cortando linha e colocando na agulha. Então aqui a gente introduz a linha na agulha
Pego a linha, dou um nó na ponta dela, né? Tem gente que faz de outras formas, eu só faço assim e dá certo, mas cada um faz do seu jeito, né? Aqui eu dei um nó e aí vamos fazer o fuxico para fazer o boneco. Aí aqui eu vou pegar, introduzo a agulha no tecido, nas extremidades do tecido, do círculo, né? E vou fazer um alinhavo. Então, vou alinhavar toda a borda do círculo do tecido, do círculo que foi feito. Então, fazemos dessa forma aqui, até chegar lá no início, onde nós começamos a introduzir a agulha, a alinhavar. E aqui nós vamos fazendo o nosso fuxico, o boneco. Os espaços entre um alinhavo e outro não precisa ser tão curtinho, mas também não tão grande. Fazer com que eles fiquem mais ou menos proporcionais, para que o fuxico não fique mais ou menos perfeito. Cheguei ao final, ou seja, cheguei ali no início, onde eu introduzi a agulha para fazer o alinhavo. E aí, puxo a agulha com a linha e vou franzindo o tecido, o círculo, até formar uma trouxinha. A gente diz assim, para melhor compreensão. Até formar uma trouxinha. Então, nós puxamos essa linha para deixar bem justinho, bem franzido mesmo. E aí a gente puxa, introduz a agulha no tecido novamente aqui, para fazer o quê? Fazer o arremate. Aí eu pego, dou 2 voltas, introduzo a agulha 2 vezes na linha, ó, e puxo para arrematar. Eu faço isso 2 vezes para ficar a costura bem segura e ela não se desfazer. Aqui está feito o fuxico, que vai formar os pés e os braços e o corpo. Então, primeiro eu vou costurar todos os círculos, certo? E depois eu vou sobrepor cada um deles, para formar os pés, formar as pernas e os braços. Já formei vários deles, né? Já tenho aqui bastante fuxico para formar o nosso boneco. Agora vamos fazer o fuxico para fazer a cabeça, os pés e as mãos. Então, existe uma diferençazinha com relação aos pés e às mãos quando a gente for costurar. Então, ó, novamente a agulha, né, a linha, faz um nó, pego a cabeça do boneco e vou fazer um outro fuxico. Da mesma forma, introduzo a linha no fuxico, no círculo, puxo, né, e vou fazer um alinhavo. Alinhavando novamente o círculo, agora o círculo que vai formar a cabeça do boneco, com a malha cardada. Esse círculo ele mede 16 centímetros aqui no meu projeto, né? Mas sabendo que isso aqui foi a sugestão para realizarmos esse projeto. É interessante que se faça um espaço mais ou menos iguais, assim, ó, mais ou menos assim, um igual ao outro. E aí, quando a gente chegar lá no final, lá no início, onde começamos o alinhavo, nós não vamos fechar o fuxico. Aqui, com relação à cabeça, os pés e as mãos, é diferente. Eu não vou fechar logo o fuxico. Antes de fechar o fuxico, aqui na cabeça, por exemplo, nós vamos pegar a fibra de silicone, ou seja, o enchimento que nós mostramos do material, e vamos colocar dentro da cabeça para formar aquela cabeça bem redondinha. A quantidade vai depender de se querem uma cabeça bem durinha, bem cheinha. Se quiser uma cabeça que não fique muito cheia, que ela fique mais macia,
né? Numa coisa mais confortável para se pegar nele, né? Aí vai de cada um. Então aqui, ó, depois que a gente coloca o enchimento, aí agora a gente vai fazer, vai o quê? Vai puxar a linha para formar a trouxinha, ou seja, o fuxico, mas com o silicone, com o enchimento dentro. Aí pega bem direitinho aqui apertando para não soltar o franzinho, né? Porque aqui você franzinho. E agora vamos colocar a agulha na malha, aqui. E fazer a mesma coisa que a gente fez nos fuxicos para o corpo, para os braços e as pernas. Então aqui, ó, vou puxar a linha um pouquinho, vou introduzir a agulha 2 vezes na linha e puxar. Vou fazer agora as mãos. Do mesmo jeito, alinhava, dá um nó na linha, já dá um nó na linha, né? E vamos fazer um outro, fazer as mãos. Fiz os pés, agora vou fazer as mãos. Aí da mesma forma, alinhavando o círculo. Quando chegar lá no início do alinhavo, a gente vai, antes de fechar, fazer o enchimento. Colocar o enchimento, ou seja, a fibra de silicone. Agora nós vamos fazer o rosto do boneco, antes de estruturar o corpo do boneco. Então vamos fazer aqui, vamos pegar a linha preta e fazer o olho, os olhos e a sobrancelha do boneco. Posso pegar um lápis e fazer as marcações aqui. No caso, por exemplo, os olhos. Vou fazer aqui a marcação dos olhos, pra gente ter uma base, né? De onde nós vamos colocar a linha. Aí faço o nariz e a boca. A boca eu faço do jeito que eu quiser, grande, pequena. E fazer a sobrancelha. Isso é só pra gente ter uma ideia de onde vai ficar, ok? Aí fiz a marcação com o lápis. E agora eu vou introduzir a linha preta na agulha para fazer os olhos e a sobrancelha. E agora, aí introduzo essa agulha por trás da cabeça, né, do rosto, e vou para onde eu marquei com o lápis. Isso daqui é só para a gente ter uma ideia, né? Quem quiser. Outra coisa, não necessariamente eu tenho que fazer os olhos, a boca só com linha. Eu posso fazer os olhos colocando aqui uma miçanga. Eu posso fazer com tinta para tecido, posso pintar os olhos, a boca, os olhos, o nariz. Posso usar caneta de tecido para riscar o tecido, né? Então aí vai de cada um, ok? Então aqui, olha, vou fazer o olhinho do boneco. Aí quando eu termino o olho, já vou para sobrancelhas. Corto a linha e boto a linha vermelha para fazer o nariz e a boca do boneco, certo? Tá feito o rosto do boneco, certo? Com a cabeça já pronta, né? Já bordado, os olhos, os olhos, a boca, o nariz. Nós vamos agora estruturar o boneco. Então, eu coloco uma agulha uma linha na agulha, dou um nó, e agora a gente vai estruturar o corpo.
Pego o corpo do boneco, são 6 fuxicos, né? Como a gente havia falado. Introduzo essa agulha no fuxico, no meio do fuxico. E saio pelo outro lado. Vou fazer aqui, vou estruturar o corpo. Depois eu novamente volto a agulha no fuxico, né? Introduzo a agulha no fuxico por onde eu saí e saio pelo o outro lado, aonde eu iniciei. É interessante que ele saia no meio do fuxico. Agora eu vou sobrepor os outros fuxicos para formar o corpo. Então aqui eu boto a agulha no meio do fuxico e saio pelo outro lado. E vou sobrepondo. Do mesmo jeito com os demais. Introduzo a agulha no meio do fuxico, saio por outro lado e formando o corpo. E aí eu vou fazer o que agora? Vou puxar para que ele fique bem preso um no outro, certo? Com a linha, né? Aí agora eu vou introduzir a agulha novamente no tecido, no fuxico, no último fuxico que está, e vou fazer um arremate para prender esses 6 fuxicos. Aí eu introduzo 2 vezes a agulha na linha e puxo. Vou fazer novamente para dar mais segurança ao meu trabalho. Eu gosto de fazer umas 3 vezes. E aqui eu dou o outro arremate. Não vou cortar a linha rente. Eu vou deixar um pedaço de linha, certo? Mais ou menos uns 20 centímetros. Ó, cortei, deixei mais ou menos esse pedaço aqui. E reservo. E agora eu vou fazer as pernas. Então, eu tenho já 7 fuxicos aqui das pernas, certo? 7 de um e 7 do outro. Vou pegar os pés, um dos pés, certo? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Botei a linha na agulha, dei um nó, pego a agulha no meio do fuxico, introduzo, saio pelo outro lado, isso é nos pés. E depois eu volto novamente, praticamente pelo mesmo lugar, no centro do fuxico do pé do boneco. Aqui eu vou introduzir, eu vou empilhar os 7 fuxicos de uma perna. Então, ó, no meio do fuxico, saio pelo outro lado. E assim eu vou fazendo, até formar a perna. Vou sobrepondo os fuxicos, certo? Quando chegar no último, que é o 7º, né, de uma das pernas, terminei uma perna. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu faço, ó, como ele ficou, sobreposto, empilhados. Isso aqui é a perna do fuxico, uma das pernas. E aí eu vou arrematar isso aqui, da mesma forma que eu arrematei o corpo. Coloco a agulha no tecido, no fuxico, e puxo, para ficar bem seguro. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o corpo do boneco que já está pronto aqui, já está empilhado. Na lateral desse corpo, né, aqui eu vou introduzir a agulha para ele ficar mais ou menos assim. Ele vai ficar assim. Então vou pegar aqui do lado, não é mais no meio, viu? No meio, ó, a agulha, a linha está presa à perna, a uma das pernas. Agora eu vou emendar essa perna ao corpo do fuxico. Então eu não vou colocar no meio, como eu vinha empilhando. Eu vou colocar aqui do lado, ó, certo? Do lado do fuxico, desse fuxico. E vou introduzindo até chegar lá no final e no meio, praticamente no meio. A agulha aqui vai... Agora, quando chegar aqui no final, ela vai chegar mais ou menos no meio, certo? Quando você introduz de lado, do lado do fuxico. Olha a agulha onde está. E aí eu vou e puxo essa agulha. Faço uma pressãozinha assim e vou introduzir aqui a minha agulha.
3 vezes, para ficar bem seguro. Pronto. Não vou cortar essa linha. Vou tirar a agulha da linha, certo? E com a linha que sobrou do corpo que eu deixei, eu vou amarrar e dar um nó, para elas ficarem presas. Eu faço 3 nós. 3 nozinhos. E deixo aqui, certo? Reservado. Agora a gente vai fazer a outra perna. E aqui nós vamos fazer da mesma forma como fizemos da outra perna. Pegamos o pé, que foi feito com a malha cardada, e agora nós vamos introduzir a agulha aqui no meio do fuxico do pé, sai por outro lado, certo? Mesma forma que a gente fez do outro. Aí agora a gente vai sobrepor os demais fuxicos. Aí, ó, o último fuxico dessa outra perna, certo? E puxo para arrematar. O que é que eu vou fazer agora? Tá todo presozinho, ó, certo? Aí pego o corpo que já tá com uma perna e do outro lado a gente presta bem atenção para que eles fiquem bem alinhadozinhos um do lado do outro, ó. Então vou botar no outro lado, ele ficou desse lado aqui, né? No outro lado eu vou colocar essa outra perna, esse outro lado aqui. E aí vou introduzindo, a agulha ela vai entrando como se fosse perpendicular assim, né? E vai sair praticamente aqui no meio do último fuxico do corpo, que é onde vai ficar a cabeça. Aí a gente, do mesmo jeito, faz uma pressãozinha para ficar bem seguro o nosso fuxico, o nosso boneco. Uma linha tem que ser bem resistente e arrematar. Vamos deixar, como eu havia falado, um pedaço de linha pra gente amarrar. Ó. Agora não amarrei a primeira perna, o corpo, né? Aí agora a outra perna eu vou amarrar, pego essas 2 linhas que já estavam aqui e vou amarrar. Ó, e fazer um nó. Eu faço 3 nós. Esse pedaço pra gente prender o braço. Quanto mais preso eles ficarem, melhor. Agora com os pés, as pernas, estruturado ao corpo, nós vamos estruturar os braços. Da mesma forma que nós fizemos os pés com as pernas, nós vamos fazer os braços, certo? Então pegamos os pés, as mãos, introduzimos a agulha no mesmo sentido, saímos pelo outro lado e vamos pregando, sobrepondo os fuxicos e arrematamos. Da mesma forma como a gente arrematou desde o início os fuxicos, os pés, as pernas. E aqui a gente vai. Pegamos o corpo, que já está com as pernas. Do mesmo lado que foi as pernas, a gente vai colocar os braços. Então aqui a gente vai pegar as pernas, a gente começou do último fuxico, né, de baixo para cima. Agora a gente vai pegar o fuxico de cima para baixo. Então o primeiro fuxico, por trás dele a gente coloca a agulha do lado também aqui, ó, e sai praticamente lá no meio. Fazer com que saia no meio para pregar o braço. E assim vai ficar o nosso braço colado com a linha, né? Costurado ao corpo. E aqui a gente faz um arremate também. E aí a gente vai e deixa um pouquinho da agulha, da linha aqui. Aí agora a gente vai pegar o outro braço para fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Pega os pés, as mãos, coloca a agulha no meio do fuxico, volta pelo mesmo lugar e vai empilhando. Vai colocando aqui no meio e saindo do outro lado. E assim até acabar, até o último fuxico. Puxa a linha e faz o arremate. Não corta a linha, né? Como sempre, não é para cortar a linha.
porque essa linha aqui, que está na agulha, a gente vai aproveitar para prender no corpo. Prendemos um braço e agora vamos prender o outro. Na mesma altura, sempre a gente procurando alinhado, para não ficar torto o braço e as pernas. Aí vamos aqui do lado e sair no meio do fuxico. E aí prendemos o braço no corpo. Fazemos uma pressãozinha para que ele fique bem preso. 2 a 3 vezes, como a gente já vem falando, para fazer o arremate. Agora com o boneco, né, as pernas, os braços estruturados ao corpo, nós vamos fazer os cabelinhos do boneco. Como assim? Vamos pegar a lã, com a espessura de 2 dedos, eu dou voltas com a lã, eu dou 8 voltas, desse jeito. Pego a lã, né, dessa forma aqui, e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E corto a lã. Certo? Pego um pedacinho dessa lã, mais ou menos desse tamanho aqui, e coloco esses que eu dei 8 voltas para amarrar e formar uns cachinhos. E dou um nó. Dou uma cortadinha. Vou fazer 30 cachinhos para colocar na cabeça do boneco. Eu já tenho aqui feitos 30 cachinhos. Se achar que é muito, não precisa colocar todo. Mas antes da gente colocar os cachinhos na cabeça do boneco, nós vamos colar a cabeça no boneco, certo? Nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar, antes de colar os cachinhos, nós vamos colar com a cola quente essa cabeça aqui. Ela vai ficar dessa forma. Então eu pego a cola quente, coloco a cola aqui, ó, no meio do corpo, né, do primeiro fuxico do corpo. Coloco bastante cola para ficar bem coladinho a cabeça. E aí eu coloco o boneco, a cabeça do boneco, e faço pressão para ele colar no fuxico, certo? Agora, depois da cabeça colada ao corpo, nós vamos colar os cachinhos, esses cachinhos aqui. Então, vai ser da seguinte forma. Pegamos a cola, vamos colando um por um. Então, ó, boto um pouquinho de cola aqui no meio da cabeça e vou colando os cachinhos. Boto mais cola e assim vou colando os cachinhos da cabeça do boneco. Cuidado para não se queimar. E assim eu vou colando cada um dos cachinhos. Vou aqui para esse outro lado. Vou colando aqui. Finalizado o nosso projeto com o boneco de fuxico, agradecemos aqui a participação, a oportunidade que esse projeto foi realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação.